Vamos pintar uma aquarela comigo? Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Maíra, bem-vindas a mais um vídeo do canal. E antes de qualquer coisa, já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações. E é isso, gente. Bom, primeiro de tudo, eu comecei fazendo a pintura desse desenho usando essa cor aí da paletinha de aquarela que já tem, que é um salmãozinho, que dá pra pintar pele clara. E eu comecei fazendo a primeira camada com ele, mas depois eu vou dando uma escurecidazinha pra chegar num tom mais bronzeado, que era o que eu queria pra esse desenho de hoje. Eu peguei referência desse desenho, gente, na internet. Era uma moça que ela tava, tipo, num estacionamento, assim, de umas lojas. Tinha várias lojas atrás dela. O cabelo dela, eu dei uma modificada, né? Eu quis fazer um cabelo cacheado, porque era uma moça loira. O casaco era de cores diferentes. E eu trouxe pro meu estilo, pra minha visão, entendeu? Eu quis fazer ela cacheada, com outros tons do moletom dela. E eu acho que ficou com um aspecto muito legal, porque trouxe essa essência que eu queria. Isso é uma coisa que eu acho muito legal na referência, que você pode pegar uma referência de corpo, de cabelo diferente, de roupa diferente e misturar num desenho só e fica uma coisa muito legal, com essência sua. Tipo, você pega a referência de um cabelo de um modelo, aí você pega o corpo de uma outra pessoa, aí você pega o rosto de outra pessoa e aí você junta tudo. Às vezes pode dar muito certo, como também às vezes pode dar muito errado, que já aconteceu muito comigo. Mas eu amo esses momentos que dá muito certo, sabe? Quando a gente pega cada pedacinho de uma referência, junta uma coisa e dá super certo. Isso foi o que eu acho que aconteceu com esse desenho. E aí eu fui fazendo duas camadas, se eu não me engano, com essa aquarela. E, gente, eu não sei o que acontece, que tem desenhos, assim, que eu acerto muito a pintura com a aquarela. E tem desenhos que eu peco muito. Por exemplo, esse desenho que eu tô pintando no momento aí pra vocês, eu acho que eu arrasei no desenho, eu acho que a pintura ficou perfeita, nem parece que foi feito com aquarela. Na minha opinião, parece que foi feito com marcador, sabe? Ficou assim, na minha cabeça, na minha visão que eu tenho hoje, ficou impecável. Porque eu tava fazendo um outro desenho esses dias aí que eu vou soltar vídeo pra vocês no canal. Eu não gostei muito do resultado, não, gente, assim. Mas esse eu acho assim que eu lacrei. E é isso, né, gente? Erros e acertos, e erra e aprende, e isso que vale, né? No fim, tudo é aprendizado. E uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer nos meus desenhos foi de fazer o fundo dos desenhos rosa, porque dá muito trabalho criar cenários e fundos atrás. E às vezes eu só quero fazer um desenho pra relaxar, sabe? Basiquinho, não pra me estressar. Não que criar um cenário vai me estressar, não é isso. É porque tem dias que eu tô com vontade de fazer desenhos mais elaborados que eu vou demorar horas, e tem dias que não. Eu quero fazer uma coisinha mais rápida, uma coisinha que eu sei que vai dar certo, porque é isso, quando a gente tá aprendendo algo novo, a gente se desafiar é muito bom, sair, né, da zona de conforto é muito bom, mas às vezes você só quer, sabe, fazer um treininho, e foi isso que eu fiz nesse dia. Eu não tava muito assim com essa vontade de fazer um cenário em volta e tudo mais. E eu também gosto muito, gente, de fazer essa pintura de rosa no fundo e colocar uma frase motivacional lá em cima, às vezes embaixo. E foi isso que eu trouxe para esse desenho. Eu queria trazer uma frase assim de diva para divas, entendeu? Então foi isso que eu tentei trazer para esse desenho. E aí eu tava fazendo a pintura do cabelo, eu queria um cabelo castanho. E uma coisa que eu tô amando é pintar cabelo castanho, porque parece que quando você aprende o negócio, você só vai ficando melhor e melhor e melhor. E esse pincelzinho, gente, que eu tava usando, esse rosinha, ele é um pincel pra unhas. Eu uso ele pra fazer esses detalhezinhos assim, menorzinhos, que precisa de mais detalhe, porque a ponta dele é chanfrada. Então, pra fazer os detalhes, é tudo esse pincel. E depois que eu peguei minha aquarela, eu falei, não, gente, eu preciso voltar a pintar com aquarela e testar e reaprender, porque eu passei 3 anos sem usar aquarela. Então, os próximos vídeos, gente, vai ter aquarela, porque eu tô tentando, né, pegar o jeito de novo. Como eu falei, esse desenho, eu achei que ele saiu muito bom, mas o outro desenho que eu fui fazer com aquarela, eu, assim, fiz o rascunho perfeito. E quando chegou na parte da pintura, eu não amei, mas serve como aprendizado pro futuro, né? E também combinações de cores. Eu fiz o círculozinho cromático, que é aquele círculo das cores, que a gente consegue fazer uma combinação de cores melhores. Só que aí eu fui, perdi o círculo cromático, coloquei dentro de um livro, de um caderno, que eu não sei onde é que está. Se eu não encontrar, eu vou fazer outro, porque eu acho muito importante, eu acho que eu tô pecando muito na combinação das cores. Esse daí eu gostei, que eu fiz um magenta
com um azul bem escurão. Eu acho que ficou tudo essa combinação de magenta com azul escuro. Eu já quero esse moletom pra mim, eu achei que ficou lindo. Outra coisa também que eu tava, assim, com muita dificuldade era de fazer sombras com a aquarela. E foi uma coisa que eu amei. Eu fui fazendo com calma, gente. O negócio é calma. É porque com o marcador você faz uma vez, já fica bem marcadão e ali você já pode passar pro próximo passo. Na aquarela, não. Você tem que ter calma, paciência. E nesse dia eu estava com muita paciência, com muita calma. Então, os contornos ficaram muito legais, os contrastes e as sombras. Já esse outro desenho que eu tô falando pra vocês, como eu falei, eu arrasei no esboço, mas eu não gostei do resultado da pintura porque eu não tava com muita paciência de fazer. Eu tava com calor, e aí tava muitas coisas acontecendo ao meu redor. E eu não consegui me concentrar naquele desenho. E o legal é quando a gente consegue se concentrar, né? Ter a paciência, que aí o desenho fica como a gente quer. Isso é uma coisa bem engraçada, né, gente? Tipo, como as situações, as nossas vivências das nossas vidas afetam coisas que a gente vai fazer, né? Seja um trabalho, seja um desenho, seja o que for da vida. Por exemplo, uma aquarela. Esse dia eu tava tranquila, eu tava calma, eu tava na paz, o desenho saiu perfeito. Aí no dia que eu tava com a turbulência, com calor, com tudo acontecendo, o desenho não ficou como eu queria. Mas é isso, né, gente? Voltando a falar um pouquinho do desenho, eu tô de novo com esse pincelzinho chanfrado para unhas, eu tenho ele há muito tempo, comprei há bastante tempo. Foi logo naquela época que a Shein, Shopee, né, entrou em modinha, todo mundo comprava e as coisinhas eram tudo baratas. E foi nessa época aí que eu comprei esse kit de pincel para unha. Outros do kit, como eles são bem fininhos, assim, meio fraquinhos, eles foram quebrando com o tempo. Eu acho que eu só tenho uns 3 desse kit aí que sobrou. Mas esse aí é arretado, o bichinho é bom, viu? E aí, com ele, né, como ele é chanfrado, tem a pontinha mais fina, eu consigo fazer esses detalhes. E esse tom de magenta que eu pintei, esse moletom, ele tinha um tom acima. Então, isso foi maravilhoso para conseguir fazer essa camada, que eu esperei a primeira camada secar e fiz a segunda camada com a sombra. E aí, eu voltei com esse pincelzinho chanfrado, depois de ter pintado as botas dela, que vai sobrar um restinho de preto. Aí eu pensei, por que que eu não faço a sombra, tipo esse contorninho do azul com o preto? E foi aí o ponto que fez o negócio acontecer, que o casaco ficou com um aspecto bem legal. Aí eu pintei a blusa dela de cinza, porque eu tava pensando que se eu colocasse uma cor assim muito colorida e sei lá, dar uma quebrada, não sei. Eu pensei em fazer lilás, amarela, só que eu falei, não, vamos jogar um cinza, que é uma cor básica, e vai assim mesmo. E aí eu vou fazendo uma coisa, espero secar, aí faço outra coisa, espero secar, tipo, eu pintei toda a pele dela, aí enquanto a pele dela secava, eu já fui pro fundo, aí fui pro casaco, aí fui pro cabelo, aí fiz a sombra no cabelo, aí vai pra bota, aí vai pra bolsa. Tem que ser por etapas, entendeu? Não dá pra gente pegar e jogar tudo de uma vez, porque senão vai ficar uma bela mancha, tá? Se fosse sua intenção, pode ser que fique legal, pode ser que fique bonito, mas não era a minha intenção, então eu tive que ter muita calma, muita paciência. E uma coisa, quando eu fui fazer o contorno, né, com as minhas canetas, não tava ficando assim com o aspecto que eu queria. Então eu peguei essa caneta aí, que é uma especificamente para você escrever em DVD, que ela é permanente. E aí eu fui fazendo contorno com ela, eu fiz um olho e depois eu fui pra bota porque eu tava agoniada com a bota. Aí depois eu fiquei agoniada que só um olho tava feito e aí eu fui fazer o outro olho, porque eu sou assim, gente. Eu fico agoniada, tipo, eu fiz uma coisa, eu vou fazer essa coisa e depois eu fico agoniada com aquela coisa que eu deixei e aí eu volto. E no final dá certo, gente. É assim, uma loucura, mas uma loucura legal. E a sobrancelha, eu geralmente não faço os pelinhos da sobrancelha. Eu geralmente só faço o primeiro pelinho e deixo, né? Porque geralmente eu pinto com marcador. Mas aí, como eu fiz com aquarela e tinha ficado meio clarinho, eu falei, vamos fazer logo tudo, que eu acho que vai ficar com um aspecto legal. E foi isso que eu fiz. Eu fiz todos os pelinhos da sobrancelha dela e fui fazendo o contorno da parte de fora com a caneta de número 10, que ela tem a ponta mais grossa e eu acho que fica com acabamento melhor. Todos os detalhes de rosto eu faço com a caneta 04, no máximo 05, e por fora eu faço com a 10, que é pra dar esse acabamento aí que eu acho que fica lindo. Outra coisa que eu venho fazendo desde do final de 2024 pro início de 2025
é fazer essa sombra no cabelo, principalmente no cabelo cacheado, porque como o cabelo cacheado, ele tem aquelas ondinhas, aquelas voltinhas, e aí uma parte pega mais, fica mais com sombra, outra pega mais luz, e aí fica muito legal de você fazer isso, fazer essa parte mais escura. Tipo assim, você pinta ele todo com o tom que você quer, e depois você vem com um tom mais escuro, aí pinta a parte da raiz do cabelo, e vai fazendo, tipo, esses pedacinhos. Vocês conseguem ver aí no cabelo que tem a parte mais escura, mais clara, mais escura, mais clara, mais escura, mais clara. E assim sucessivamente. E depois, quando você pega a caneta preta e você faz várias mechinhas de como se fosse os fios do cabelo, fica lindo, perfeito. Parece que o cabelo tá com vida, com movimento, com brilho. Parece que realmente é cabelo. Assim, né? No mundo do desenho, no mundo do cartoon. E isso fica com um aspecto super legal. E uma coisa muito boa da aquarela é fazer blush. Gente, você pega aquela cor, você mistura com. Tipo assim, ela se mistura automaticamente com a cor de baixo. Fica, tipo, perfeito. Parece que nasceu daquele jeito. Entendeu? Então eu amo usar aquarela pra fazer blush. Porque se você pegar o marcador pra fazer blush, automaticamente ele vai ficar marcado porque é um marcador. Aí no marcador, né? Quando eu faço a pintura com marcador, eu gosto de fazer o blush primeiro. E aí eu passo a camada da cor da pele que eu quero. Que aí eu sinto que fica mais uniforme, entendeu? Que as cores, as tintas se misturam, absorvem uma outra e fica num tom legal. Já na aquarela você não precisa disso. Você pode fazer a pele toda e já fazer o blush, né, que é o tomzinho de vermelho, um tom mais roseado. Ou não, você pode fazer no final, que fica incrível. Outra coisa também que eu fiz no cabelo, gente, pra deixar esse cabelo bem volumoso, bem cacheadão, foi pegar um marcador e fiz também com marcador várias ondinhas da cor marrom e também usei lápis de cor, gente, porque dá um aspecto a mais de fios de cabelo. Então, nesse cabelo dela, pra ficar com esse aspecto assim, eu usei a aquarela pra fazer o tom principal, fui fazendo detalhes com a aquarela com um tom mais escuro, aí usei caneta preta pra fazer os fios, usei lápis de cor também pra fazer alguns fios. E aí, gente, nesse momento eu tava escrevendo a frase que eu queria, né? Que eu hoje fiz o que pude e pude pouquíssimo, até amanhã. E esses desenhos com frases, eu acho que as frases sempre tem que ser isso, sabe? Ter aquele humor sarcástico, aquela dose de motivação diária que todo ser humano precisa na vida, porque é muito legal você ver esses desenhos nas redes sociais que tem essas frases legais, motivacionais, sarcásticas, e você postar, você consegue postar nos seus stories, você consegue postar até no seu feed, no negocinho lá do WhatsApp. Eu acho isso muito legal de fazer, tipo aqueles stories que tem no WhatsApp, que eu esqueci o nome agora, como é que chama. É muito legal você fazer, você postar, sabe? E eu faço isso também com outros artistas que postam desenhos com frases ou tem desenho de cachorrinho, que eu acho a coisa mais fofa do mundo. Eu amo, eu publico sempre assim, quando eu me identifico e sempre posto nos stories. Eu acho super legal de postar e também de fazer, né? Então, por isso que eu gosto de fazer e também postar. Eu acho incrível. E eu usei, né, pra fazer o contorno dessas letras, essa caneta aí, que é uma caneta permanente. A ponta dela é 2.0 e eu acho que fica com um acabamento bem legal, porque elas ficam de destaque. E dessa destacada aí, tanto a frase quanto o desenho ficam em destaque, então eu gosto bastante de usar ela pra fazer o contorno das letras. Esses últimos vídeos, gente, eu tô bem falante, né? Eu tô evitando muito usar as músicas, porque geralmente quando eu coloco uma música, a música dá direitos autorais, então eu tô tentando evitar ao máximo colocar as músicas, tô usando sempre as músicas sem direito ao autoral, né? Pra poder o vídeo subir e não ficar com aquele negocinho de atenção. Então eu sempre presto muita atenção nisso, de postar o vídeo corretinho pra vocês. Fiz alguns detalhes finais com a caneta prata, com a caneta preta, assinei. E gente, se você assistiu esse desenho até aqui, eu já quero te agradecer pela sua companhia, por você ter assistido até aqui. Muito obrigada, gente. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!